Amém. Pessoal que recebeu. Irmãos, vamos aí. Eu vi um vídeo do JB com o carro quebrado, né? Mas o Mauro Cid, né? O Mauro Cid está colocando mais lenha na fogueira e ele disse que o senhor Xandão estava sendo monitorado pelo ex-presidente, né? Ao prestar novo depoimento à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid confirmou a realização do monitoramento do ministro Alexandre. E a gente vê... olha só, a informação foi revelada durante as investigações sobre uma suposta trama em que integrantes do governo teriam acompanhado o itinerário, deslocamento e localização do magistrado com o objetivo de capturá-lo, detê-lo após a assinatura de um decreto de golpe de Estado. Mauro Cid esclareceu à Polícia Federal as circunstâncias em que foi realizado o monitoramento de Moraes, há cerca de um mês. Foi deflagrada uma operação contra o ex-presidente, ex-ministros e ex-assessores que são investigados por tentativa de golpe de Estado no país e invalidar as eleições de 2022. A autoridade policial aponta que Augusto Heleno, Marcelo Costa Câmara e Mauro César Barbosa Cid integraram um núcleo de inteligência paralela responsável pela coleta de dados e informações que pudesse auxiliar a tomada de decisões do ex-presidente da República na consumação de um golpe de Estado. Os membros teriam monitorado itinerário, deslocamento, localização do ministro do Supremo Tribunal e então chefe do Poder Judiciário Eleitoral e de possíveis outras autoridades da República com o objetivo da captura e detenção nas primeiras horas que se seguissem a assinatura do decreto de golpe, afirma a decisão de Moraes na ocasião. Segundo a Polícia Federal, existia um núcleo de inteligência composto por generais Augusto Heleno, Mauro Cid e Marcelo Câmara, que teria seguido a agenda, deslocamento aéreo e localização do ministro da Suprema Corte com o objetivo de garantir a captura e detenção do então chefe do Poder Judiciário Eleitoral nas primeiras horas do início desse plano. Segundo a decisão Cid, a Câmara usaria o Cid nome professora para identificar o ministro Alexandre. Os movimentos feitos entre Brasília e São Paulo pelo ministro nos períodos coincidem com as informações relatadas pelo ex-assessores do JB e também com reuniões realizadas no Palácio da Alvorada sobre a confecção de uma minuta de golpe. E aí a gente vê, né, irmãos, que eu disse para vocês que essa minuta ela existiu. Existia uma ideia de tomada de poder. Tomada de poder. Então, e junto com essa tomada de poder existia uma ideia de prender a oposição e o homem mais odiado da época, ou é até hoje, se chama Xandão, né? E aí eu não sei o que aconteceu, que o Mauro Cid está entregando tudo o que estava pronto. Até que ponto, irmãos? Aí entra a questão, né? Eu quero raciocinar com vocês aqui. Imagine que eu tenho uma ideia, coloco num papel, faço reuniões porque eu tenho poder para isso, é o que o JB fez. Mas o que a gente precisa entender? É que não foi executado nada. Vocês estão entendendo? Não foi executado. Então, até que ponto isso se denomina um crime, né? E até que ponto isso era uma ideia de um golpe de Estado, né? Desde as eleições, eu dizia, né,
que isso não iria acontecer. E eu sempre explico para vocês que eu recebi uma ligação de uma assessora de deputado me dizendo: olha, pastor, muda o discurso, vai ter, fulano de tal falou, que vai acontecer. Isso foi no dia 5 de dezembro de 2022. E no dia 6 de dezembro, Sullivan, né, que é o assessor do governo americano para o Ocidente, esteve no Brasil, falou com a equipe de transição do Naime, falou com os poderosos do que assessorava o JB, e ali acabou, irmão. Acabou. Acabou, né? Irmã Maria Elizabeth. A irmã Maria Elizabeth vai falar de política, mas, meu irmão, política e religião sempre caminham juntos. É tão forte política e religião que no período da tribulação nós teremos um falso profeta e o anticristo caminhando junto. Política e religião caminham junto. E aí as pessoas não gostam de política e acham que todo mundo tem que pensar como elas. E não é assim, irmã Maria Elizabeth. E eu vou repetir, política e religião tão forte que no período da tribulação e grande tribulação nós teremos o falso profeta e o anticristo caminhando juntos, com o dragão, com o próprio diabo, então a trindade satânica. A trindade satânica, Satanás, o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então, assim, em toda a Bíblia, política e religião andam juntas. Né? A gente tem que ter um entendimento. Aí existe um texto que muita gente não acredita, mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Romanos, diz que toda autoridade é constituída por Deus. E aí, dentro desse discurso, diante do nosso conhecimento hoje, a gente chega à conclusão, isso é uma conclusão, que, né, o império das trevas está se manifestando e que cada país tem o presidente que merece. Cada país tem o presidente que merece. Cada país tem o presidente que merece. Se o Brasil tem o presidente que tem, se a Venezuela tem o presidente que tem, é o presidente que o país merece. E aí vem o cronograma profético. Deus estabelece governantes para que a tua palavra se cumpra sobre a terra. A sua palavra se cumpra sobre a terra. Então, Deus levanta pessoas para que a sua palavra se cumpra. Então, o Brasil, irmãos, tem o presidente que merece. E o pior erro de toda essa política é uma das coisas que o Malmiro está falando aí, as pessoas que têm político de estimação, achando... Isso daí já é o próprio... Para você entender como o mundo vai abraçar o anticristo, irmãos. Abraçar o anticristo. O mundo vai abraçar o anticristo. Por quê? Porque as pessoas elas já colocam confiança em homens, em políticos, em reis, em governantes, achando que eles vão solucionar os problemas. Quando você estuda a fundo hoje a política, você entende que não trabalha para o povo. A política, desde um município, um estado, um país, trabalha para os senhores do mundo, para o espírito do anticristo. E quando eles tentam trabalhar para o povo, ou eles vão ser presos, ou eles vão ser perseguidos, ou vão ser mortos. Por quê? Porque não pode beneficiar o povo. E as pessoas acreditam, olha só, irmãos, que alguém vai solucionar o problema. Em 4 anos do governo JB, ele não fez nem 10% do que ele prometeu na campanha.
Estava melhor? Estava muito melhor. Mas o povo não quer se arrepender dos seus pecados. Não quer se arrepender dos seus pecados. Infelizmente, um dos maiores erros das pessoas é achar que Deus ama o Brasil, ama a igreja, ama o povo brasileiro. Deus ama a todos, Deus não ama só o Brasil. Mas o Brasil, se for pesado na balança de Deus, seja sincero, irmãos, se Deus pesar o Brasil na balança, o Brasil vai ser achado para ser abençoado ou vai ser pesado? Vai ser achado em falta. Deus tem uma balança para cada país. E se o Brasil for pesado na balança de Deus, o Brasil vai ser achado em falta. O Brasil vai ser achado em falta. É muita imoralidade, é muita corrupção. É muito. Vocês viram que o Ciro Gomes, ele denunciou, né? Ele denunciou um caso que é pior do que o Petrolão. Você acha que a mídia deu voz à denúncia do Ciro Gomes? A mídia nem deu para o que o Ciro Gomes falou. Que interessante, né, irmãos?